Seguir com a nossa conferência, vamos agora ter o Keep in Mind, são os eixos orientadores do comportamento organizacional, apresentado por Raquel Rebelo, CEO da Abilways. Raquel. Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigada, Sr. Vereador. Muito obrigada à Câmara de Cascais. Estou de máscara, peço desculpa, não estou habituada já a estas. Ana, podes, se faz favor. Muito obrigada à Câmara de Cascais por mais este apoio, é muito importante. Aqueles desafios todos que levantou são alguns dos desafios que nós identificamos no nosso Keep in Mind e são certamente os desafios que nós todos temos que enfrentar ao longo das nossas longas horas de trabalho na gestão das nossas pessoas nas empresas em Portugal. O que é isto do Keep in Mind? O Keep in Mind é um review de tendências anual que nós, a Abilways Portugal e na altura IFE Portugal, ainda em 2020, quando lançamos este projeto pela primeira vez, é um review de tendências anual de recursos humanos que nós construímos e, no fundo, é a nossa leitura, a nossa interpretação das partilhas de boas práticas que são feitas nos nossos eventos de aprendizagem por todos os oradores, por todas as centenas de oradores que temos o prazer de acolher nos nossos eventos, e é a nossa interpretação, no fundo, é o nosso contributo para que as partilhas tão enriquecedoras que são feitas ao longo dos vários dias possam passar para fora das salas, para fora desses espaços onde os eventos têm lugar e para, de uma certa forma, inspirar um maior número de pessoas. E são 5 estas tendências, estes eixos de desenvolvimento que estão a guiar o comportamento, o desenvolvimento e, de certa forma, a transformação das empresas no último ano. Alguns deles não são certamente novos, têm vindo a ser reforçados, têm vindo a ser trabalhados de forma diferente e com mais consistência. E este Keep in Mind é, acima de tudo, um documento vivo, é um documento dinâmico. Quando eu digo que estes eixos não são novos, algumas das pessoas que aqui estão presentes certamente terão já tomado conhecimento deste Keep in Mind de outras edições e já terão passado por alguns destes eixos que nós já identificamos. Mas nós vamos trazendo aqui e partilhando convosco aquilo que é mais comum e que se vai tornando mais comum, mais relevante, que vai ganhando mais consistência e que vai traduzindo, de certa forma, a evolução e o crescimento das organizações ao longo do ano. Todas estas práticas, estes comportamentos vão ser espelhados e vão ser, de certa forma, reforçados por os nossos oradores ao longo destes 2 dias de evento e, precisamente por isso, eu optei por este ano convidar e desafiar 2 dos nossos oradores, ou 2 das nossas oradoras, nesta edição da Expo RH, a se juntarem a mim e a poderem concretizar de forma mais prática como é que estes eixos de desenvolvimento se têm vindo a materializar nas suas próprias organizações. Estas oradoras são a Ana Porfírio da Java Recordati, que eu chamo para se juntar a mim, e a Carla Caló da Devoteam, que deve estar a chegar em breve, teve aqui um contratempo e deve estar a juntar-se a nós muito em breve, e quando chegar, juntar-se-á aqui a mim. Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e o meu desafio em particular. Só para clarificar, muito obrigada. Bom dia. Obrigada eu. Bom dia, esteja à vontade. Sim, onde quiser, pode ser, eu vou-me sentar aqui, por isso aí, sim. Para clarificar como é que nós vamos organizar aqui a nossa conversa, não é uma mesa redonda, por isso eu não vou estar o tempo todo sentada ao vosso lado, ou ao seu lado neste caso. Eu vou explicar cada um destes eixos e vou convidar a Ana e a Carla, quando aqui estiver, a partilhar em alguns momentos que façam sentido algumas das experiências práticas que tivemos o prazer de trocar aqui algumas impressões sobre aquilo que faz sentido. Pronto, então, começando a partilhar estes 5 eixos, vou começar então pela cultura e singularidade, que é o nosso primeiro eixo, e que está materializada numa frase que é esta, ou numa expressão que é o reforçar o sentimento de pertença.
Isto não é novo, claramente não é novo, mas tem ganho cada vez mais relevância dentro das nossas organizações e dentro do trabalho que nós temos estado a fazer e, sobretudo, quando somos deparados com uns ciclos de transformação e uns ciclos de mudança, vou tentar não pôr-me à sua frente, com um estreitamento destes ciclos de mudança e destes ciclos de transformação que se tornam cada vez mais curtos e é nesta fase de transformação e de mudança que a cultura e ganha, que a cultura corporativa se mostra e mostra a sua força naquilo que permite transmitir a confiança, a clarificação e o sentido que dá às organizações e aos seus colaboradores. Esta cultura corporativa e o fortalecimento desta cultura corporativa aproxima e envolve os colaboradores. Nada disto é novo para nenhum de nós que está aqui, mas o que temos sentido que tem vindo a acontecer nos últimos tempos, ou no último ano, é que este reforço de sentimento de pertença tem vindo a ser feito através de duas vertentes, ou sobretudo através destas duas vertentes. Por um lado, a promoção da diversidade, equidade e inclusão e, por outro lado, a afirmação de práticas sustentáveis. Incorporar estratégias de consciencialização e implementação de práticas de diversidade, equidade e inclusão é uma excelente oportunidade de envolver toda a gente, de envolver toda a organização, sobretudo pela promoção da diferenciação positiva e pelo respeito, pela singularidade de cada um, aumentando aqui o envolvimento e o sentimento de pertença dos colaboradores. Isto tem sido feito em várias áreas das nossas organizações, desde já no recrutamento, que tem sido uma das áreas onde mais tem trabalhado nesta diversidade. E quando eu falo de diversidade, não estou a falar de diversidade de género apenas ou diversidade de nacionalidade. Estou sim a referir-me a uma diversidade, a um mix de experiências, de vivências, de competências, de conhecimentos, de percursos, de gerações. Há diversidade como um todo, peço desculpa, há diversidade como um todo. Mas, acima de tudo, e esta é a mensagem principal que eu queria deixar relativamente ao recrutamento, é importante haver uma mistura que nós demos o nome de glocal, de mindsets e culturas locais e globais. O que é isto do glocal? É um bocadinho aquilo que acontece na parte do consumo, na questão da produção nacional. Ou seja, nós vivemos num mercado global, nas organizações estamos num mercado global, mas temos que cuidar daquilo que é local e temos que integrar e dar primazia às nossas populações locais. Nós não podemos correr o risco, eu acho que isto pode parecer contraditório quando se fala de diversidade, mas esta parte é importante porque é sem dúvida isto que pode enfatizar a diversidade e a inclusão quando nós damos primazia, não é bem primazia, mas quando nós valorizamos também os nossos recursos locais. E eu trago esta mensagem aqui porque eu acho que isto é importante. Muitas das vezes nós seguimos uma linha e às vezes esquecemos de outras vertentes que são também importantes. E eu acho que nós não podemos, nas organizações, fazer aquilo que, de certa forma, antes da pandemia estava a acontecer com as nossas cidades, em que havia uma despovoação das cidades de agentes locais, e aqui eu acho que nós não podemos correr esse risco também nas organizações e temos que procurar um equilíbrio de procurar a diversidade de nacionalidades e culturas em geografias diferentes, mas também cuidar do local, da nossa comunidade mais próxima, e eu acho que isso é uma das mensagens mais importantes relativamente a isto. Mas esta diversidade, esta promoção da diversidade faz-se também ao nível da relação cliente, ao nível da procura de uma multiplicidade e uma diversidade de perfis de colaboradores que vão permitir uma maior proximidade com a diversidade de clientes que cada vez é maior nas nossas organizações, ao nos permitir, ou a permitir que eles falem a linguagem dos clientes, que eles espelhem, de certa forma, aquilo que os clientes, ou que sintam aquilo que os clientes sentem e que os entendam de uma melhor forma.
E esta diversidade acontece e está a ser promovida também ao nível da aprendizagem, através da integração destas multiplicidades de competências, de experiências e de vivências na promoção da aprendizagem colaborativa. Claramente, a integração de pessoas com experiência, com conhecimento e pessoas com curiosidade e com vontade de fazer diferente faz toda a diferença e amplia certamente a possibilidade de transformação que a aprendizagem nos traz. E, por último, aquilo que se sente também em termos de diversidade ou de importância da diversidade cada vez maior, que a diversidade tem cada vez mais, é ao nível do trabalho de equipa e ao nível da procura de soluções. O mix de pessoas, o mix de vivências complementam-se e fazem e tornam mais fácil e facilitam essa busca pelas soluções e a resolução de problemas. Bom, em resumo, a integração destas três dimensões, diversidade, equidade e inclusão, permite-nos reforçar este sentimento de pertença dos nossos colaboradores, tornando a nossa cultura corporativa muito mais forte, muito mais robusta, porque está assente na ideia de compromisso, na ideia de justiça, onde toda a gente tem as mesmas oportunidades, uma cultura íntegra, coerente e confiável. E eu passo então agora, se me permitir, interpelá-la aqui a este nível e perguntar-lhe como é que, Ana, tem sido vivida esta questão da diversidade, da equidade, da inclusão na Java Record Art, e se pode partilhar connosco alguns exemplos de algumas estratégias e de algumas práticas que tenham levado a cabo e que faça sentido partilhar com a nossa audiência. Claro que sim, Raquel. Com todo o gosto, bom dia a todos, mais uma vez. Eu acho que a dificuldade aqui vai ser a Raquel controlar-me, porque eu falo muito, mas eu gostava de assentar, sobretudo, este momento em partilhar convosco aquilo que nós temos vivido ao longo destes 2 anos e que não queremos perder, porque eu acho que esse é o maior desafio que todos nós, enquanto responsáveis de recursos humanos das nossas organizações, temos, porque de facto este eixo de reforço do sentimento de pertença foi alguma coisa que seguramente todos nós investimos muito durante este período, quer do ponto de vista do reforço da cultura, quer do ponto de vista do reforço do compromisso e quer do ponto de vista de outros aspectos, nós vamos falar depois, nomeadamente liderança e etc. E, portanto, nós na nossa organização também tivemos esses desafios e também fizemos esses investimentos. Hoje, a questão que se coloca é como é que nós capitalizamos esse investimento que foi feito, como é que não perdemos as práticas que aprendemos e que levamos a cabo durante estes 2 anos e como é que as otimizamos de forma a melhorar os resultados das nossas pessoas e, no fim do dia, a melhorar os resultados Quer concretizar com algumas das empresa. práticas? Sim. Portanto, do ponto de vista do sentimento de pertença, aquilo que nós fizemos em termos de investimento foi, sobretudo, na área da comunicação. Eu não disse, a Raquel apresentou a Java Record Art e nós somos uma empresa farmacêutica, um dos produtos mais conhecidos e que, de certeza, todos vocês já consumiram é o Guronzan e, portanto, talvez assim seja mais fácil identificar a companhia e, portanto, nós temos, na verdade, 2 grandes grupos. Nós temos uma força de vendas, que é grande parte da nossa companhia, portanto, grande parte das nossas pessoas. Nós somos cerca de 130 e temos cerca de 90 pessoas espalhadas pelo país inteiro e pelas ilhas, e as restantes fazem parte da equipa de suporte que está no escritório no Tagus Park. E, portanto, como devem imaginar, quando, ou seja, só por si esta questão do compromisso, da cultura, do ADN, da inclusão, é um desafio pelo facto de termos as pessoas espalhadas pelo país inteiro. Com uma pandemia ainda em cima desta situação, já por si desafiante, levou-nos a apostar de uma forma muito pragmática na comunicação interna e no ADN da companhia. E, portanto, o que é que nós fizemos? Nós suportámos de parceiros externos, criámos planos de comunicação interna
muito fortes. Também fomos pouco convencionais nos lockdowns, portanto, nós, na verdade, tivemos 2 momentos de lockdown. Um primeiro em março de 2020, que demorou 12 semanas, e um segundo em 21, que demorou 8 semanas. De resto, nós estivemos sempre no terreno e, portanto, isso também nos ajudou a potenciar momentos de reforço de ADN, reforço de colaboração e reforço de comunicação. Portanto, nós nunca estivemos, e o nosso diretor-geral diz com uma certa graça que nunca falou tanto com os seus colaboradores como nos últimos 2 anos, porque de facto nós fazíamos reuniões internas e externas com uma frequência gigante. E o desafio de facto é manter. Como é que nós mantemos isto? Com o regresso a um novo diferente, porque eu não acredito que nós vamos voltar a 2019. Certamente portanto, isso que não. acho que está completamente fora de questão. Certamente que E, portanto, o desafio hoje é como é que nós mantemos estas boas práticas, porque, na verdade, eu acho que nós fomos os heróis e nós construímos um conjunto de boas práticas, não só as digitais, que podemos falar mais à frente, mas, nomeadamente, boas práticas de agregação, boas práticas de compromisso, boas práticas de aprendizagem com o erro. E, portanto, isto só foi possível porque as pessoas puseram de parte tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que as diferencia, por um lado, e aproveitaram para partilhar aquilo que não faziam até ali. E, portanto, isso foi um processo de aprendizagem gigante e que nós não podemos Nós mesmo perder. Nós continuávamos aqui por mais tempo esta conversa, certamente, viu, Raquel? mas senão eu não consigo. Isto é um desafio. Exatamente, é um grande desafio, mas em resumo, eu penso que aqui podemos resumir a mensagem que passou. O vosso foco foi sobretudo aqui na parte da inclusão, em ouvir os colaboradores, em comunicar muito proximamente com os colaboradores, e isso foi aquilo que foi feito e que tem vindo a ser feito para reforçar o sentimento de pertença na vossa organização. Aqui mais o foco, não tanto na diversidade, mas mais aqui na inclusão das pessoas. Obrigada, já volto assim novamente. Então, dando seguimento aqui à nossa cultura e singularidade, o outro vetor que tem marcado, de certa forma, este reforço do sentimento de pertença, para além do que já estivemos a falar, é a questão da afirmação das práticas sustentáveis nas organizações, também ligada aqui à questão da coerência. Estas práticas sustentáveis que têm sido, ou que têm entrado, ou que têm sido, por assim dizer, aceleradas dentro das organizações, sobretudo através da integração das pessoas das gerações Y e Z, que têm obrigado as empresas e as organizações a uma transformação cultural muito focada aqui na consciência sustentável. E quando eu falo de sustentabilidade, não estou a falar só de sustentabilidade ambiental, estou a falar de sustentabilidade social, que tão importante é nos dias que correm agora com a questão da guerra, com a sustentabilidade económica e com a sustentabilidade como um todo. E estas gerações têm-nos desafiado a ganhar coerência e a praticarmos um bocadinho aqui o walk the talk e a sermos organizações mais comprometidas, e esse compromisso da própria organização leva ao compromisso dos colaboradores e ao reforço deste sentimento de pertença e ao reforço da cultura organizacional. E este reforço da cultura torna as organizações mais humanas, e isso leva-nos ao segundo eixo que nós identificamos, que é o eixo da humanização. Este eixo também não é novo, mas é claramente um dos eixos que tem vindo a ganhar mais relevo, a ganhar mais relevância nos últimos tempos e no último ano, sobretudo. É consensual que humanizar as organizações é estruturante. As organizações são pessoas, as organizações existem para as pessoas e são feitas de pessoas. E esta humanização tem vindo a crescer dentro das organizações, sobretudo pela mão das lideranças. São as lideranças que são o motor da humanização das organizações, lideranças conscientes que sentem, que ouvem os seus colaboradores, lideranças empáticas e lideranças próximas,
Muito obrigada, Carla, bem-vinda. Portanto, já temos aqui a nossa outra convidada. Chegou rápido, mais rápido do que estava à espera. Muito obrigada por ter aceito este nosso desafio e se ter juntado a nós. Como estava a dizer, esta humanização é levada a cabo sobretudo pelo reforço das lideranças e pelo papel que as lideranças têm. Lideranças empáticas e próximas, que escutam os colaboradores, que incentivam a prática do feedback, que demonstram um interesse genuíno e que têm um interesse genuíno nas preocupações e nos pontos de vista individuais de cada colaborador, que fomentam a entreajuda e a colaboração na construção de relações positivas nas suas organizações, que vivem, que sentem e que humanizam a sua cultura e a sua organização, que estão próximos daquilo que se passa, que estão no terreno. E, acima de tudo, usando aqui uma expressão que foi partilhada no Porto RH pela CEO da ZOM, que estão ao serviço da organização. Este conceito de liderança e serviço é um conceito que surge nas organizações humanas e que faz todo o sentido. Um líder tem que estar, só existe para estar ao serviço dos seus colaboradores, da sua equipa, da sua organização, e isso é o que faz com que as organizações sejam cada vez mais humanas. E estas lideranças, que com tanta coisa que é exigida às lideranças para transformarem as suas organizações em organizações humanas, são quase, parecemos que os líderes são super líderes, mas não, na realidade são pessoas, também elas humanas, mas que têm que ser desenvolvidas e que têm que ser puxadas para esta questão da humanização das organizações e usando aqui também uma expressão que foi partilhada por um dos nossos oradores aqui há uns meses num dos nossos eventos, o CEO da Quilaban, o Sérgio Luciano, tem que ser pessoas apaixonadas por pessoas. Isso é o primeiro ponto. E pessoas especialistas em criar confiança. Porque organizações humanas são organizações onde a confiança é vivida, onde a confiança é sentida. E em tempos de incerteza, de angústia, de medo até, como estes que temos vivido e que vamos continuar, infelizmente, a viver, a confiança é aquilo que nos traz segurança e que nos dá, de certa forma, esperança para continuar. Esta confiança que é transmitida por estes líderes, que são humanos, que têm coragem de assumir e de tomar decisões em tempos de incerteza e em tempos desafiantes, mas que também são humildes e que mostram a sua vulnerabilidade e que reconhecem que precisam de ajuda em determinadas situações. Isto é o que humaniza as organizações. E eu passo agora novamente a vocês e gostava de perguntar então à Carla se pode partilhar algum exemplo de como é que vocês têm estado a praticar a escuta e de que forma é que vocês fomentam a empatia e a confiança na Devoteam. Sim, ok. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e muito bom dia a todos. Bom, a Devoteam, para quem não sabe, é uma consultora tecnológica que tem neste momento perto de 1.200 pessoas. E, portanto, aqui a liderança, como em todas as empresas, claro, assume um papel muito importante, até porque com a pandemia passámos a ter basicamente 1.200 pessoas em casa e só recentemente é que começámos algumas áreas e algumas funções a regressar ao escritório. E, portanto, aqui também, e falando aqui na questão da empatia e da liderança, foi aqui um grande desafio para nós, porque como é que nós exercíamos esta liderança e esta inspiração de uma forma que era completamente diferente, não é? Ou seja, as pessoas estavam fora daquilo que era o seu contexto normal de trabalho, ou seja, nos clientes, ou seja, no próprio escritório. Então, apostámos muito naquilo que foi a formação dos managers, nomeadamente em tudo o que tinha a ver com feedback, com coaches. Demos também muita formação em conscious bias e também aquilo que fizemos e continuamos a fazer, obviamente, foi chamar a atenção e formar também muitas pessoas para aquilo que eram aquilo que hoje em dia dizemos a saúde mental, porque detectámos que ao longo destes 2 anos quase, não é, houve aqui muitas questões que nós desconhecíamos e nem sequer sabíamos como lidar. Pessoas que estavam em casa sozinhas ou que de repente se viram a trabalhar com a família, com os cães, com os gatos, com os filhos e que obviamente tinham aqui um nível de stress muito grande. Portanto, começámos top-down, com uma formação à liderança de topo e depois fomos cascateando aos outros níveis da organização, por forma que estes estivessem preparados para esta escuta ativa. Isto depois está tudo interligado, esta escuta ativa, esta empatia pelas novas realidades das pessoas, que nem sempre depois
tinham uma produtividade constante, não é? Porque tinham momentos ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, e, portanto, houve aqui um grande investimento nesta sensibilização de fazer diferente, melhor, ser empático, a escuta ativa, não é só a escuta pela escuta, a escuta ativa aqui foi muito importante. E correu bem, eu tenho estado a correr bem, obviamente há sempre áreas de melhoria, nós não somos todos iguais, não é? Houve pessoas que mais facilmente conseguiram responder, outras um bocadinho a seu tempo, mas de facto foi um investimento que achamos que era merecido e era muito importante para conseguirmos inclusivamente ter o nível da attrition estabilizado. Okay. Então isso toca aqui com a questão que eu queria colocar também ou com aquilo que tínhamos combinado que a Ana ia partilhar, porque é isto, a humanização também passa muito pelo desenvolvimento e pela capacidade que os líderes têm de potenciar o desenvolvimento das suas equipas e eles próprios se desenvolverem e crescerem para estarem presentes, para acompanharem de perto, e isso liga com o projeto que a Java também implementou aqui na capacitação das lideranças na gestão de equipas à distância, e passo-lhe a palavra para explicar aquilo que vocês fizeram e como é que isto está ligado também, de certa forma, com a humanização da Java, neste caso. Muito bem. Bom, nós de facto, à semelhança do que a Carla partilhou, também fizemos este investimento em termos de formação, fizemos e continuamos a fazer. Mais uma vez reforço este ponto porque acho que é o ponto crítico, não é a forma... Desculpem dizer isto assim com esta franqueza, mas eu acho que não é o sacrifício que nós fizemos nos passados 2 anos, é todos os desafios que nós ainda vamos ter para a frente. E, portanto, de facto, e eu dizia à Raquel ontem quando falávamos que a nossa empresa é um exemplo completamente disruptivo, porque nós não temos pessoas em teletrabalho, temos toda a gente on-site. Mas ainda assim entendemos, e como eu já vos disse, que nós não vamos voltar a 2019 e, portanto, tudo aquilo que é flexibilidade de trabalho continua a estar integrado no nosso dia-a-dia. E, portanto, isso faz com que as nossas chefias tenham que continuar habilitadas, preparadas. E, sobretudo, um aspecto que é muito importante, porque muitas vezes nós, RH, cometemos o erro de... Ok, temos que preparar uma formação, vamos arranjar um parceiro, damos a formação, fazemos o TIC e avançamos. E não é isso que nós queremos. Nós queremos efetivamente uma mudança no hábito da gestão das nossas pessoas. E, portanto, estamos neste momento a desenvolver, já está a acontecer, um programa de alteração de hábitos de gestão, de forma a que os nossos managers e os nossos diretores alterem a sua forma de gerir as suas pessoas, quer elas estejam on-site, quer estejam no digital. Porque todos nós sabemos que o facto de não estarmos presentes ainda constitui um enviesamento gigante para quem não está à vista, não é? Longe da vista, longe do coração, é o que se costuma dizer. E, portanto, o nosso objetivo vai muito neste sentido. Fazer um programa mais longo, mais mastigado, que dê para os managers fazerem a sua ruminação e a sua alteração de hábitos na forma como gerem as equipas. É isso essencialmente que nós estamos a fazer com esta classe, que achamos que é fundamental para continuar a utilizar tudo aquilo que nós pusemos em andamento durante estes 2 anos. Gostava ainda de deixar um outro desafio para todos nós. Nós, na nossa companhia, a área de recursos humanos chama-se GRH e cliente interno, exatamente porque todas as nossas pessoas são os nossos clientes e, portanto, nós tratamos-los dessa forma. E como a Raquel disse bem, as pessoas são o que faz a diferença. E eu tenho sempre a máxima de que as pessoas são o maior ativo da empresa. Então a pergunta que eu deixo é porque é que, se as pessoas são o maior ativo da empresa, independentemente do setor de atividade, porque é que nós não temos mais CEOs de RHs, ou que vieram de uma carreira de recursos humanos? E, portanto, eu acho que isto é um desafio enorme para todos nós que estamos aqui sentados, porque, de facto, nós temos um compromisso também para com as nossas pessoas e para com as nossas organizações nesse sentido.
Muito obrigada. Há aqui várias ideias que me vão ajudar aqui no nosso próximo eixo e vou adotar o do ruminar, porque acho que é de facto muito importante e as vossas partilhas foram muito úteis porque fazemos aqui a ponte do eixo da humanização com o eixo seguinte que identificamos que é exatamente o lifelong learning. E esta lógica de ruminar a aprendizagem e que não há uma mudança de comportamento one shot, que as coisas não acontecem por decreto, não é por nós querermos que as coisas mudam, as coisas têm que ser de forma contínua, a aprendizagem, a mudança, a transformação faz-se de forma contínua. Este lifelong learning também não é novo nem, e vai continuar, penso eu, durante muitos anos a figurar neste nosso Keep in Mind, porque de facto quando nós estamos constantemente a mudar e a transformar, a aprendizagem é o que nos vai permitir ter a capacidade, a agilidade de nos adaptarmos e de respondermos às exigências e aos desafios que nos são colocados e por isso está em cima da mesa. E vocês veem aqui no ecrã um primeiro ponto que se chama, é um hashtag, que é o aprender com orgulho. E foi exatamente neste contexto e no âmbito da primeira vez que nós identificámos o lifelong learning como um dos eixos de desenvolvimento das organizações também em Portugal, que nós criámos uma espécie de movimento. Este movimento em que nós criámos um hashtag, aprender com orgulho, para provocar, de certa forma, a comunidade de RH e todas as pessoas que gostam de aprender, que são curiosos, que têm uma mente curiosa, que se desafiam a aprender continuamente, que têm esta sede de aprender e que consideram que a aprendizagem é, acima de tudo, uma atitude de estar na vida e que gostam de assumir publicamente e não têm medo de assumir que têm orgulho em aprender e que estão em aprendizagem permanente. E nós temos várias formas de expressar este movimento e esta campanha. Fizemos uma campanha nas redes sociais, estamos sempre a tentar partilhar, ou sempre que possível e sempre que oportuno, partilhamos este hashtag. Quem me segue no LinkedIn percebe que eu ponho sempre este hashtag aprender com orgulho em tudo aquilo que faço, porque na realidade eu tenho muito orgulho em estar em constante aprendizagem, eu aprendo todos os dias, em todos os momentos da minha vida e isso deixa-me orgulhosa. E eu lanço este desafio a vocês também para darem, juntamente connosco, mais massa crítica a este movimento e para partilharem em tudo aquilo que vos fizer sentido e sempre que vos fizer sentido este hashtag aprender com orgulho. Nós demos um exemplo hoje, vocês veem, mudamos aqui um bocadinho a nossa forma de acolher ou de vos acolher aqui no Centro de Congressos e se calhar por isso também temos alguma instabilidade. Nós temos aqui uma equipa de aprendizes on the job da Escola de Hotelaria do Estoril, que está connosco aqui a aprender e a dar os primeiros passos no acolhimento. Por isso, se alguma coisa não estiver a correr tão bem quanto é habitual, a isso se deve. Eles estão aqui a aprender connosco e com muito orgulho. Eles exibem um badge que diz exatamente isto. Sem formação não há futuro e eles têm orgulho em aprender com este hashtag. Lanço-vos o desafio de serem criativos e de pensarem de que forma é que nós podemos dar e tornar mais visível este movimento. O lifelong learning é isto que nós já falamos e é, acima de tudo, esta transformação das competências nestes ciclos que temos vivido e daqui para a frente ainda vai ser muito mais importante. Mas eu queria deixar nota aqui de uma coisa que eu acho que é fundamental. Independentemente da transformação de competências técnicas, tecnológicas, digitais que nos são exigidas neste momento ou que este contexto desta era da inteligência artificial e da transformação digital nos exigem, em paralelo, é fundamental que nós tenhamos consciência de que essas competências não são suficientes. Nós precisamos, acima de tudo, mudar comportamentos e atitudes, como tão bem vocês falaram, não só dos líderes, mas das próprias pessoas. Temos que trabalhar cada vez mais a colaboração, a agilidade, a abertura das nossas pessoas, a curiosidade das nossas pessoas, para elas conseguirem claramente ter apetência para aprender,
para desaprender, para voltar a aprender e reaprender aquilo que for necessário em determinado momento para fazer face às exigências que têm pela frente. E nós aprendemos de várias formas, em vários contextos, cada um de nós tem uma preferência de aprendizagem diferente, há pessoas que gostam de aprender mais no digital, pessoas que são muito mais adeptas do presencial, muito mais adeptas do contacto com o outro, mas em qualquer cenário de aprendizagem, uma das coisas que nós temos percebido e que tem vindo a ressaltar é a importância da aprendizagem com o outro. A aprendizagem colaborativa tem ganho espaço pela proximidade, pela colaboração, pela possibilidade de partilhar e acima de tudo, pela possibilidade que dá às organizações de transformar a informação em conhecimento e de disseminar o conhecimento interno nas organizações. Só isso é que vai permitir e que vai suportar a transformação dos negócios, e esta aprendizagem colaborativa dentro das nossas organizações deve ser feita no dia-a-dia e não só em momentos formais de aprendizagem, e deve estar enraizada na nossa cultura. Este papel de aprender ao longo da vida, ou esta vontade de aprender, é individual. Compete-nos a nós identificar aquilo que nós precisamos de desenvolver e que competências é que precisamos de adquirir, mas, acima de tudo, é um papel que compete também às organizações. As empresas e as organizações têm que facilitar e apoiar o desenvolvimento dos seus talentos, e eu não posso terminar este texto sem dizer uma coisa. Nós todos temos, e neste ambiente de recursos humanos, temos uma ideia muito generalizada que já desenvolvemos e que apostamos muito no desenvolvimento das nossas pessoas e das nossas organizações. Mas é assustador quando nós vemos, por exemplo, e quando nos deparamos com dados, e há uns meses saiu um estudo da Fundação José Neves, onde dizia que apenas 10% dos adultos inquiridos tinham participado ativamente numa experiência de aprendizagem, numa ação de formação. E não estamos a falar de ações de formação, estamos a reportar-nos a 2020, não estamos a falar de ações de formação formais, estamos a falar de qualquer atividade de desenvolvimento de competências, de apetências, de conhecimento, e isto para mim é crítico, e eu não posso falar de lifelong learning sem deixar esta mensagem, porque acho que é o palco onde isto deve acontecer. Há um espaço enorme para nós desenvolvermos as nossas pessoas, para potenciar a aprendizagem nas nossas organizações, sem dúvida. E entrando agora no quarto eixo, porque às tantas tenho a Ana Lourenço já a pressionar, estamos mega atrasados. O quarto eixo é o eixo dos modelos flexíveis, e aqui com 3 palavras de ordem: flexibilidade, equilíbrio e criatividade. Já falamos muito de modelos híbridos, de modelos de teletrabalho. Nós abandonamos essas terminologias para nos focarmos aqui no termo flexíveis, no termo que nós consideramos que se ajusta mais a tudo isto que está a acontecer, quer na construção, no desenho dos formatos de trabalho, quer na própria constituição das equipas, na combinação do trabalho em casa, com o trabalho no escritório, com o trabalho em qualquer outro ambiente. E essa flexibilidade é o que permite, de certa forma, o equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, e que nos tem permitido ganhar, de alguma forma, mais qualidade de vida e sermos mais produtivos, seja essa flexibilidade 100% presencial, ou seja essa flexibilidade com outros contornos que já iremos ver, caso tenhamos tempo para isso. Mas o que é importante é que esta flexibilidade que nós damos dentro das organizações não pode impactar negativamente na fluidez que é exigida às empresas. Isso é que é o mais importante. E para isso há 5 coisas que são fundamentais. Por um lado, criar equipas fluidas e flexíveis, as tais equipas de projeto, equipas que se separam e que se juntam em função de determinadas necessidades. O fomentar a colaboração entre e interdepartamentos e funções. Esta flexibilidade é visível aqui. O desenvolver a autonomia dos colaboradores e das equipas, e esta autonomia e esta flexibilidade em deixar os colaboradores gerirem as suas próprias agendas foi, se calhar, uma das conquistas da pandemia, uma das conquistas que foi dada ou que foi permitida com todo este contexto.
Por outro lado, também o estimular a partilha dos pontos de vista e da procura de diferentes soluções, o diluir, e eu há pouco falava da disseminação do conhecimento transversalmente às organizações, e para isso é preciso nós diluirmos os silos que existem dentro das organizações, e a flexibilidade aí é muito importante. E mais uma vez os líderes. Temos líderes empenhados em serem conectores de pessoas, em serem people connectors e em reforçar a cultura da organização. E eu queria agora interpelar aqui a Ana, e vamos tentar ser mais concisos, mas faz-me sentido. Há pouco falava que vocês optaram por manter o regime 100% presencial, e como, quando se fala em flexibilidade e quando se fala destes modelos flexíveis, na cabeça das pessoas está muito presente o teletrabalho e o trabalho em casa. E eu queria perceber como é que na Java, e acho que era bom partilhar, como é que vocês têm vivido a flexibilidade estando 100% no presencial. Muito bem. Bom, se calhar só fazer um bocadinho canal História para vos explicar como é que chegamos ao 100% presencial. Como vos disse, nós tivemos apenas 2 momentos de lockdown, isto para a equipa de vendas. Naturalmente que todo o pessoal do Office teve muito mais tempo em casa e no verão, portanto em julho do ano passado, começámos então a pensar fazer um regresso a 50-50. E então desafiámos as pessoas a regressarem. Também importa dizer que nós temos um escritório absolutamente novo, portanto nós fizemos a mudança no nosso escritório em março de 2020 e é um escritório que não tem open space, portanto são escritórios com gabinetes independentes ou com gabinetes duplos e portanto conseguiu-se construir um ambiente com bastante segurança. Posto isto, os colegas começaram a regressar ao escritório e nós, como tínhamos que fazer um acompanhamento de quem estava e quem não estava, até porque podia haver algum surto de Covid e nós tínhamos que saber quem estava efetivamente no escritório, passado muito pouco tempo percebemos que entre 75% a 85% das pessoas estava todos os dias no escritório. E, portanto, foi fácil passar desta percentagem para os 100%. O que é que nós fizemos? Deixámos passar todo o período de férias, informámos informalmente as pessoas que no pós-férias, depois do início do ano escolar, estávamos a pensar de facto regressar na totalidade e assim fizemos. Portanto, deixámos a escola começar e regressámos a 100%. Quando eu digo que não regressámos a 2019, porque de facto o conceito de flexibilidade, que na verdade nós já tínhamos muita flexibilidade, está muito mais acentuado. E, por exemplo, e como nós temos muitas reuniões que são reuniões digitais, acontece várias vezes, se eu tenho uma reunião, fico a fazer a reunião em casa, se calhar depois até almoço em casa e só venho trabalhar da parte da tarde, ou se calhar porque trabalho a 60 km ou 70 km de escritório, nem me vale a pena naquele dia e só vou no dia a seguir. E, portanto, nós não temos nenhuma formalização de modelo de teletrabalho, mas temos uma flexibilidade muito maior do que tínhamos no passado. E acrescentámos 2 coisas, accountability e empowerment. E isto é fundamental para responsabilizar as pessoas e para lhes dar espaço e autonomia para fazerem o seu trabalho. Claro, essa flexibilidade só é possível com essa autonomia que foi ganha, e quando eu dizia que foi uma das conquistas é nesse sentido exatamente, o empowerment e a accountability é claramente a chave aqui da flexibilidade. Muito obrigada pela sua partilha. A flexibilidade, para além de estar presente nos formatos de trabalho, deve estar também subjacente à criação dos benefícios e de experiências, benefícios esses que devem ser flexíveis, adaptáveis e alinhados, acima de tudo, com a expectativa de cada um dos colaboradores e, acima de tudo, deve valorizar e reconhecer o contributo individual de cada um. Eu tenho que acelerar, tenho ali a Ana Lourenço já a pressionar-me um bocadinho, já estamos mega atrasados e quando vocês já sabem, quem conhece a Ana Lourenço, ela é bastante pressionadora, por isso eu vou tentar acelerar. De qualquer forma, este documento vai estar disponível, nós vamos enviar-vos um link para fazerem o download no final do evento e depois podem ter em detalhe todas as ideias que partilhamos e esta flexibilidade, porque vamos falar sobre isso agora na captação de talento, é uma das coisas que eu acho que é
mais premente falar nesta área ou neste momento na captação de talento. Nós estamos perante uma crise de talento, eu posso lhe chamar crise aqui um bocadinho entre aspas, sem precedentes em algumas das áreas, com falta de pessoas qualificadas em determinados setores, nomeadamente no setor da IT, que já lá vamos, e escassez de mão de obra menos qualificada em outros, nomeadamente na área industrial. Temos um mercado global de emprego em alta, há uma predominância de talentos ou de perfis altamente qualificados em Portugal e que estão à disposição do mercado global e são altamente apetecíveis para esse mercado global e, de certa forma, são aquilo que nos causa a nós ou que nos cria a nós um grande desafio, porque essas empresas são, na maioria dos casos, mais atrativas, quer em termos salariais, quer em termos de dinâmica e da tal flexibilidade, sobretudo para os nossos colaboradores mais jovens, e é aqui que nós temos que ser muito criativos e aqui, se calhar, deixando de lado tanto a palavra flexibilidade para nos focarmos na parte da criatividade e dirigir-me aqui à Carla, como é que tem sido isto de captar talento a nível global na Devoteam e como é que vocês têm conseguido ser criativos para competir neste mercado global, nestes diferentes desafios que temos pela frente? Bom, é tão desafiante que eu hoje cheguei atrasada. Não, de facto vivemos um momento muito particular, especialmente para quem trabalha nas áreas tecnológicas, e se está aqui alguém sabe o que é que eu estou a dizer. Portanto, a área tecnológica era uma área já em expansão que com o Covid outra vez, não é? E com a abertura, ou seja, falar mais alto? Ok. Então, portanto, com a pandemia aquilo que surgiu foi que, de facto, aquilo que era o mundo global acentuou-se bastante e, portanto, nós deixámos de competir somente com o mercado nacional para competirmos com o mercado global. E isto trouxe-nos inúmeros desafios, porque nós temos profissionais muito talentosos e quando comparamos, portanto, o valor hora, vamos assim dizer, destes profissionais com outros profissionais na Europa ou mesmo no mundo, são, obviamente, uns potenciais candidatos a qualquer outra empresa tecnológica do mundo. Portanto, face a isto, tivemos que exatamente ser bastante criativos e continuamos a ser bastante criativos, ainda que a criatividade nem sempre, portanto, é a porção mágica das questões e, portanto, aqui, contrariamente aqui à Ana, nós tivemos, aqui quem domina é quase o candidato, não é a empresa. Falávamos disso, não é? Exatamente, esta coisa de vêm para o escritório, portanto, nós temos um modelo totalmente flexível no sentido, cada um escolhe ou seleciona aquilo que melhor lhe convém, quer em termos de vida pessoal, quer também em termos daquilo que é o seu propósito pessoal, ok? Portanto, nós temos pessoas 100% remotas, inclusive eu própria na minha equipa, temos pessoas que vão todos os dias ao escritório, por questões não têm condições em casa e gostam de o fazer, temos pessoas que vão ao escritório 1 ou 2 vezes e, portanto, temos Carla, tudo. Partilho com a audiência, porque acho que isso é importante, aquela questão, penso que pode partilhar. Sim, agora vou falar. Okay, e, portanto, e na falha deste talento, ou seja, na lacuna de encontrar este talento em Portugal, começámos também a fazer o que todas as empresas fazem, que é ir buscar talento fora, quer remoto, totalmente remoto, não é? Portanto, quer na Europa, quer noutros países do mundo, nomeadamente Brasil, Turquia, etc., e, portanto, começámos a ter uma estratégia de recrutamento, tanto de atração, neste caso, e recrutamento, muito para lá daquilo que era o nosso escopo inicial. E atenção que a Devoteam tem escritórios em quase todos os países da Europa. E isto também fez-nos surgir aqui alguns problemas legais e problemas fiscais, não é? Porque isto, vamos buscar, desde que seja dentro do espaço europeu, não surge tantos problemas, mas quando passamos a ir buscar, portanto, talento ou a captar talento fora daquilo que é o espaço Schengen, é muito mais complexo. E, portanto, isto também a nós criou-nos aqui, para já, muito conhecimento, não é? E trouxe-nos aqui alguns desafios. E, portanto, isto também é um ponto muito importante, que é como é que legalmente trazemos as pessoas, porque isso é importante e está dentro do nosso ADN,
e que têm o seu tempo, e depois, quando temos as pessoas a trabalhar fora e querem continuar remotas, e muitas vezes os vínculos laborais, porque nós não temos uma legislação muito flexível nesse sentido, são mais ténues, e portanto por vezes temos também que procurar empresas parceiras do outro lado do mundo, não é? Mas que têm o seu gap, porque esta pessoa não tem um vínculo à empresa para a qual está a trabalhar, porque nem sequer está a trabalhar diretamente com a Bol, está a trabalhar também com uma qualquer outra empresa que é nosso cliente, e portanto tem aqui este desafio também do engagement. Mas de facto neste momento é um leque muito abrangente, ou seja, é mercado nacional e é todos os mercados onde nós possamos captar talento e obviamente o possamos trabalhar com ele. Ou seja, para além do desafio em si de captar e de concorrer e de competir com as empresas a nível internacional, temos este desafio crescido das restrições legislativas e das limitações que a nossa lei laboral tem e que isso acresce. Ok. Muito obrigada. Passamos agora para o último eixo que identificamos, que é o Feeling Good, que no fundo materializa tudo o que nós já falámos ao longo desta intervenção. O cuidar e calibrar foi isto que nós tivemos a falar desde o primeiro momento, do sentimento de pertença dos colaboradores, a humanização, o reforço da cultura e da singularidade, a aprendizagem, tudo isto, a escuta, a empatia, tudo isto faz e tudo isto é aquilo que nos permite trabalhar para que os nossos colaboradores se sintam bem e, no fundo, este eixo é isso mesmo. É o que é que as organizações têm estado a fazer, as organizações estão cada vez mais preocupadas com fazer com que os seus colaboradores se sintam bem e aqui os escritórios voltam a ganhar protagonismo neste sentir-se bem e escritórios que se têm vindo a transformar, que já se estavam a transformar antes da pandemia, mas que foram acelerados esses processos de transformação para transformá-los em locais de encontro e de colaboração, em locais que privilegiam a partilha e a colaboração e espaços onde se reforçam os valores e a cultura da organização. Organizações Feeling Good são tudo aquilo que já falamos, são organizações conscientes que ouvem os colaboradores e que asseguram que as necessidades dos seus colaboradores são asseguradas. Ao nível do bem-estar físico, da saúde emocional, isso é inquestionável. Durante estes últimos 2 anos, sobretudo, a saúde emocional tem sido e tem tido aqui um protagonismo e vai continuar a ser trabalhada sem qualquer sombra de dúvida pelos líderes e pelas organizações, mas sentimos que há uma questão que tem ganho alguma relevância nestes últimos tempos, que é a questão do bem-estar financeiro. Não é muito politicamente correto falar de salários e de bem-estar financeiro normalmente nestes fóruns, mas é importante falarmos disto, sobretudo num contexto que estamos a passar agora de uma crise energética sem precedentes, num contexto de crescimento da inflação, num contexto de uma economia que tem 25% da população com o salário mínimo. Eu sei que não é o exemplo das organizações que temos aqui presentes comigo, mas de facto esta questão do bem-estar financeiro não pode ser ignorada por nós e muitas das vezes os tais benefícios que nós falávamos estão desalinhados com isto. Estamos a dar benefícios que não estão alinhados com as preocupações básicas dos nossos colaboradores e isso exige de nós uma escuta mais robusta nesse sentido. E eu gostava só de fazer a última pergunta aqui à Ana, porque acho que era importante que, ainda que não seja esta a realidade da JABA, partilhou comigo que vocês tiveram uma iniciativa que eu acho muito interessante partilhar neste contexto de crise energética, o que é que vocês estão a fazer com os vossos colaboradores temporariamente, e acho que era importante, de uma forma muito resumida, partilhar, não queria deixar de passar. Isto foi uma partilha que eu fiz com a Raquel, portanto, nós temos muito esta forma de estar, de cuidar das nossas pessoas e de tentar antecipar necessidades. E, portanto, todos nós sentimos, quando vamos abastecer a nossa viatura, enfim, que deixamos lá muito mais euros e a carteira fica muito mais vazia do que estava anteriormente. E nós somos uma companhia farmacêutica, somos 130 pessoas, temos 113 carros atribuídos e, portanto, as restantes pessoas deslocam-se em viatura própria e pagam o seu próprio combustível. E, portanto, assim que ouvimos
que iria haver um aumento, um agravamento ainda mais intenso no combustível, preparámos uma compensação extraordinária e limitada no tempo, neste momento está até setembro, depois se verá, para compensar todos os trabalhadores que não tinham combustível da companhia, do diferencial que têm que suportar todos os dias para se deslocar de ir para o escritório e para fazer o seu trabalho normal. E, portanto, isso para nós também é cuidar e calibrar e dar um sentido de equidade dentro da companhia. Ok, muito obrigada. Eu não vou poder falar mais nada, vão ter que ver o resto, porque realmente vou ter que acabar. Nós vamos continuar este nosso trabalho de acompanhar aquilo que de melhor se faz no nosso país em termos de gestão de pessoas e vamos continuar a partilhar convosco em próximas edições do Keep in Mind. Muito obrigada a vocês por terem partilhado estas experiências práticas. Muito obrigada a todos e até breve.